Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Nathaniel Wilnitzki, sou membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife e estou aqui mais uma vez na nossa Hora Saudável, um momento de muita alegria, de muita gratidão. Realmente esse programa tem dado para mim, para toda a equipe da Herbalife, um retorno, um feedback muito positivo, cada vez mais as pessoas comentam, cada vez mais as pessoas participam, e a gente só pode retribuir todo esse carinho, toda essa parceria de vocês, fazendo cada vez mais e melhor. Então, como sempre, começando essa hora saudável, que a gente vai falar sobre como melhorar a imunidade e manter um estilo de vida saudável no inverno, né? Um tema super quente. A gente vai começar com aquela chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Agradecer a Deus, agradecer às nossas famílias, agradecer à Herbalife, a corporação, por tanto apoio, agradecer aos líderes da Herbalife, os nossos chairmans, os nossos presidentes, e agradecer principalmente a você, o nosso cliente, a família de vocês, que juntos, né, nessa corrente de estilo de vida saudável, nessa corrente de estilo de vida positivo, a gente está fazendo tanta diferença na vida de tantas pessoas. Então, esse tema, né, a imunidade, manter o estilo de vida saudável, mesmo nesses dias mais frios, né? Por quê? Porque o inverno, a gente sabe que quando comer bem e treinar fica cada vez assim mais desafiador, a gente tem vontade de comer coisas mais calóricas, a gente tem vontade de ficar um pouquinho mais na cama, e esse é um momento do ano em que a nossa imunidade é mais exigida. Então, isso parece ser um paradoxo, isso parece ser um grande desafio, mas como sempre, na filosofia da Herbalife, na filosofia da Hora Saudável, a gente sempre foca na solução. E a filosofia de nutrição da Herbalife, promovendo esse estilo de vida saudável e ativo, é uma solução eficaz, baseada em ciência, para resolver esse aparente contraditório, né? Eu quero comer mais calorias, eu quero ficar mais preguiçoso e preciso do estilo de vida saudável mais que sempre. Então, como que a gente pode encaminhar essa questão? Em primeiro lugar, vamos contextualizar, vamos entender que, sim, nos dias mais frios, né, além das coisas aconchegantes e gostosas do inverno, mas traz uma série de desafios para a nossa saúde, né? Principalmente se a gente lembrar que as nossas defesas do organismo, aquele que a gente chama imunidade, vai ser a época do ano em que elas vão ser mais testadas. Então, todo mundo deveria, eu coloquei aqui quase todo mundo, sabe, tem presente que quanto mais saudável, quanto mais positivo for o nosso estilo de vida, alimentação, exercício, os suplementos que a gente usa, o controle, o gerenciamento do estresse, quanto mais pinado for o nosso estilo de vida, mais poderosa, mais eficaz, mais preparada vai estar as nossas defesas imunes, né? Mas olha só, é bem no inverno, como eu comecei na nossa introdução, né? É bem aqui, nesses dias mais frios, é a época que a gente mais exige do nosso sistema imune, né? Nessa época, é a época que a gente sente mais vontade de comer alimentos mais gordurosos, mais calóricos, e também é época que muitos de nós, quem nunca, né, sente um pouquinho mais de preguiça, um pouquinho de vontade de ficar um pouquinho mais tempo na cama, vontade assim de ficar sentado no sofá com aquela meia, com aquela pantufa, e mais dificuldade de colocar o nosso abrigo esportivo, o nosso tênis e ir treinar. Então, bem nesse momento, a gente tem que pensar numa solução. E aqui, na Hora Saudável, você encontra a solução
da filosofia de nutrição da Herbalife, né? Que a gente tem soluções práticas que funcionam, né? Funciona para mim, funciona para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, e principalmente que a gente sempre pontua com muita força aqui na Hora Saudável, tudo que a gente fala aqui é baseado nas melhores evidências científicas. Então, só para seguir esse raciocínio do ponto de vista didático, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o que é imunidade, né? A gente já teve hora saudável sobre imunidade, quando a gente fala sobre a importância do intestino, quando a gente fala da importância das vitaminas e minerais, mas nunca é demais repetir que a imunidade é o conjunto de mecanismos e respostas de defesa contra substâncias estranhas, micro-organismos, toxinas e células não compatíveis. Então, tenha em mente isso, pessoal, que imunidade não é só as defesas contra vírus e bactérias. O nosso próprio corpo toda hora está produzindo células que devem ser eliminadas, que não são compatíveis com a nossa saúde. Quando a gente come, existem toxinas, contaminações, e a nossa imunidade, esse mecanismo de defesa, é que blinda, é que protege o nosso corpo. Agora, isso a gente não pode esquecer que quando a nossa imunidade está baixa, quando ela não está no auge do seu poder, a gente fica muito mais propenso a ter grandes ou pequenas infecções, como, por exemplo, nessa época do ano, a gente não pode deixar de falar das gripes e resfriados. E por falar em gripes e resfriados, né? Por que que o frio, por que que esses dias mais com variação de temperatura, né? Às vezes, assim, aqui no sul, onde eu moro, faz frio, mas assim, de Minas Gerais para baixo, a gente tem variações de temperatura muito grande no mesmo 24 horas. Amanhece frio, ao longo do dia o sol aquece um pouco, à noite esfria de novo. Então, essas temperaturas mais baixas e essas variações de temperatura favorece a disseminação desses vírus que causam as doenças respiratórias, desde dos resfriados, gripes mais fortes, até influenza, Covid, todas essas coisas que a gente vê na mídia. Isso ocorre porque a gente fica mais tempo em espaços fechados, com pouca ventilação. Menino, fecha a janela, não liga o ar-condicionado, né? A gente fica mais tempo dentro de casa, isso facilita a circulação dos vírus, e essas mudanças bruscas de temperatura pioram o processo alérgico. Quem tem rinite, asma, essas coisas alérgicas, nas células respiratórias a gente tem cílios que vão limpando as vias respiratórias, e isso para de funcionar com essas mudanças de temperatura. Mas, felizmente, a gente pode contar com a imunidade para nos proteger desses agressores. E a gente está falando de inverno e o nosso país é um continente, né? Então, sim, de Minas Gerais até o sul isso acontece muito, mas quem está lá na região norte, nordeste, pessoal, a gente vive num mundo globalizado. Cada vez que chega um avião no aeroporto, cada vez que chega uma excursão de turistas que vem aqui do sul e abre aquela porta, as pessoas levam. Então, mesmo para quem mora em regiões do Brasil onde não tem tanta variação de temperatura, esses vírus estão circulando. Então, a gente vê mesmo na região norte, na região nordeste, nessa época do ano, a gente precisa da nossa imunidade mais do que sempre. Então, como que eu faço para monitorar, para saber se a minha imunidade está boa, está ótima, está maravilhosa? Então, claro, né, você pode ir num profissional da saúde, você pode ir num imunologista, num alergologista, num clínico e fazer exames clínicos, laboratoriais, para fazer um diagnóstico preciso. Dá para fazer até um score de 0 a 10, como é que está as suas defesas imunes. Agora, a maioria das pessoas descobre que a imunidade não está 100%, não está no padrão ouro, quando já é tarde.
Então, é aquela pessoa que está sempre com alguma infecção, acaba uma, começa a outra, né? Está sempre ou gripada, dor de garganta, dor de ouvido, infecção urinária, um resfriado, que na maioria das pessoas dura 2, 3 dias, naquela pessoa com as defesas baixas, pode durar muito tempo e pode dar complicações. Às vezes as pessoas começam com resfriado e quando têm imunidade baixa vão parar até no hospital. Então, infelizmente, a gente descobre que a nossa imunidade está baixa quando já é tarde. E aí vem a pergunta, né? Vocês estão olhando aqui na tela uma série de alimentos, e aí as pessoas, redes sociais, mídias, postagens, sempre falam: ó, esse alimento é bom. Vocês já se perguntaram aí na casa de vocês qual é o melhor alimento, ou mesmo suplemento para turbinar a imunidade? Deem uma olhada aí na tela, pensem, e eu vou responder do meu coração para o coração de vocês. Olha, a equipe da Herbalife caprichou nessa tela. Nenhum alimento ou suplemento faz isso sozinho. Pare de acreditar em soluções mágicas, lave as mãos, faça exercício ao ar livre, tenha uma nutrição equilibrada e saudável e gerencie o estresse. Cuide da sua saúde mental, emocional e espiritual. E tudo isso que eu estou mostrando aqui, alimentação, exercício, gerenciamento do estresse, pessoal, é o que a gente chama de estilo de vida. Então, a mensagem forte, assim, que eu quero compartilhar com vocês, é a hora mais importante, assim, a mensagem chave, é que baseado na ciência, baseado nas evidências científicas, o que realmente ajuda na imunidade é adotar esse estilo de vida saudável e ativo. Não adianta a gente querer tomar um chá ou comer uma fruta, usar mel ou usar um suplemento e depois passar o dia inteiro estressado, sedentário, com a alimentação desequilibrada. Anota aí, isso não vai ajudar. Agora, quando você usa tudo isso dentro desse conceito, né? Estilo de vida e imunidade. Essa é o tema de casa que eu quero que você leve para a vida, que você me ajude a espalhar para a família de vocês. Existem estudos clínicos, base científica, né? Que quanto melhor o nosso estilo de vida, mais forte a nossa imunidade. E isso é para todas as épocas do ano, mais evidente agora no inverno. Então, eu estou falando de alimentação saudável, equilibrada, fibras, pessoal, de 25 a 30 gramas de fibra por dia, beber água, evitar a ingestão, excesso de caloria, excesso de gordura, excesso de álcool, atividade física, exercício físico regular, na maior parte dos dias da semana, sono de qualidade, né? Dormir mal, dormir pouco impacta na nossa imunidade, o gerenciamento do estresse e a gente já vai falar da luz solar, da vitamina D, tudo isso é importante. Então, eu como médico, como um profissional da saúde, eu fico muito à vontade, muito confortável para falar que a filosofia de nutrição da Herbalife, né? A gente já teve hora saudável sobre isso. Muita gente me pergunta, como é que é a dieta da Herbalife, né? Pessoal, a Herbalife não é uma dieta. A Herbalife é uma empresa global, presente em mais de 95 países, com produtos de alta qualidade e atenção, que promove o estilo de vida saudável e ativo. Então, eu como médico, quando eu falo que quanto mais saudável, mais ativo é o seu estilo de vida, melhor é a sua imunidade, eu fico muito confortável de falar que é exatamente isso que há mais de 40 anos a Herbalife vem falando ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando eu adoto esse estilo de vida, eu estou falando da imunidade, mas eu estou falando também da saúde como um todo, eu estou falando do controle de peso, da composição corporal e, no fim do dia, o que mais importa para nós, a nossa longevidade, o envelhecimento saudável, aquela minha frase que todo mundo gosta, até os 120 anos de bem com a vida, né? E tudo isso, a saúde, o peso saudável, o envelhecimento saudável,
está permeado, está entrelaçado, tem a ver com a imunidade. Então, a filosofia de nutrição da Herbalife, né, o que a gente fala dos nutrientes, 40% das calorias dos carboidratos, 30% das proteínas, 30% das gorduras saudáveis, principalmente o ômega 3, os carboidratos saudáveis com 25 a 30 gramas de fibra, as vitaminas, os minerais, a hidratação, atividade física, gerenciamento do estresse, tudo isso, quanto mais a ciência produz conhecimento, mais sedimentado, mais cristalino fica que isso é que melhora a saúde como um todo e que melhora a nossa imunidade. E nessa tela, a produção da Herbalife se puxou, eu fiquei emocionado quando eu vi isso, porque quando eu perguntei a pergunta de milhões, eu não entendi por que no fundo da tela eles colocaram esses milhos, né? Pergunta de milhões, eu amei, espero que vocês também tenham notado a sutileza, né? A criatividade e a didática. Mas a pergunta de milhões, se quanto mais saudável é o meu estilo de vida, melhor fica a minha imunidade. Como que a filosofia global da Herbalife pode fortalecer, pode promover a minha imunidade dentro desse estilo de vida? Então, através da boa alimentação. Lembra que dentro daqueles critérios, alimentação, exercício, gerenciamento do estresse, existe uma relação muito bem estabelecida entre a qualidade da nossa alimentação e a nossa imunidade. Cada vez se estuda mais isso. E dentro da boa alimentação, a gente não pode deixar de mencionar a questão das vitaminas e minerais. Eu dou um destaque, a ciência dá um destaque para o papel da vitamina C, do zinco, do selênio, que são esses micronutrientes essenciais para a imunidade. Então, a própria Organização da Saúde recomenda que a gente coma de 5 a 7 porções de frutas e vegetais por dia, exatamente para atingir a ingesta diária desses micronutrientes. Então, todo mundo sabe, mas não é demais repetir: laranja, limão, kiwi, o pimentão, todos são ricos em vitamina C, em todas essas vitaminas e minerais. Quanto mais colorida a nossa alimentação, melhor. E atenção, sempre que no nosso dia a dia a gente não consegue comer de 5 a 7 porções de frutas e vegetais, multivitamínicos e minerais, como eu faço todos os dias, deve ser considerado, né? Então, aqui na tela, o nosso Fiber Concentrate, eu quero dar um destaque especial. Adoro todos os sabores, mas esse Fiber Concentrate Imune limão e mel está sensacional. E aqui ele tem a presença da vitamina C, do zinco, né? Exatamente do selênio, exatamente esses nutrientes que eu comentava com vocês que são os, vamos dizer, os destaques da imunidade. O extra cal com a vitamina D, o cálcio e o magnésio, e as vitaminas e minerais têm que fazer parte do nosso dia a dia. E lembrar que todos as células e as globulinas que atuam na imunidade, elas, em última análise, são proteínas. Então, os anticorpos, as imunoglobulinas, são proteínas. Não precisa ser um gênio da nutrição para entender que eu tenho que comer proteína de alta qualidade. E essa proteína pode ser animal, ovos, leite, carnes saudáveis, ou a proteína vegetal, destaque para a proteína isolada da soja, em todas as refeições. Então, além dos alimentos tradicionais, shakes, sopa, barra de proteína, eu coloquei aqui na tela a família proteica da Herbalife aqui no Brasil, né? E você vai identificando os produtos que você já conhece. Se tem algum que você ainda não experimentou, que você ainda não conhece, fala com o seu consultor independente, com o seu coach, para ele mostrar
essa família, esse portfólio de produtos que realmente a gente tem opções saudáveis, saborosas, práticas para colocar proteína de qualidade em todas as nossas refeições. E eu não posso deixar de falar da sua excelência, o shake, né? O shake Herbalife, com a capacidade de substituir até 2 das 3 principais refeições do dia. Ele pode fazer parte da sua alimentação saudável, ele tem um papel na sua estratégia de controle de peso, no seu dia a dia, e com todos os nutrientes, né? Vitaminas, minerais, fibra, proteína, exatamente o que a gente precisa para uma refeição ou para o nosso dia a dia saudável. E o shake cada vez mais saboroso, cada vez mais se adequando para as nossas necessidades, né? A gente fala que a ciência da nutrição cada vez avança mais e Sua Excelência, o Shake, cada vez se revitaliza, se reinventa, conserva tudo de bom que já tem no sabor, na eficácia, nos resultados comprovados, mas agora cada vez mais sabores sem glúten, sem o alergênico do peixe, então a gente pode colocar que ele é vegetariano, e quando preparado com Nutrev, né, zero lactose. Esses dias alguém me perguntou, olha, doutor Natan, eu ouvi dizer que o shake revitalizado é zero lactose, mas aqui no rótulo fala em lactose. Eu mostrei, não, mas ele é quando ele é preparado com o leite, né? Se você olhar o rótulo do shake, nós temos as 2 maneiras de preparo, com o leite semidesnatado, aí vai ter a lactose do leite, e quando preparado com o Nutrev, realmente não tem lactose. Então, esse é a nossa família de proteínas que vai colocar a sua imunidade lá no próximo nível. Então, dentro da boa alimentação, a questão do ômega 3, né? A gente chama o ômega 3 um nutriente imunomodulador, quer dizer, ele fortalece o sistema imune, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ele ajuda nas funções de várias células do sistema imune. Então, peixes de água fria, abacate, nozes, semente de linhaça, de chia, e o suplemento, né, de ômega 3 nosso de cada dia, o Herbalife Line, um dos suplementos de ômega 3 mais vendidos no Brasil pela sua qualidade, pela questão de não deixar sabor residual de peixe. Esse é um suplemento para quem quer ir na minha festa de aniversário de 120 anos, não pode deixar de tomar todo dia. E a questão do intestino e da imunidade, pessoal, a gente já falou sobre isso, né? Já tivemos uma hora saudável sobre o papel do intestino na saúde como um todo. Eu sempre falo que cuidar do intestino vai muito mais além da questão do trânsito intestinal, não é só a regularidade de fazer o número 2 todos os dias, como a gente fala aqui no Sul, ir aos pés todos os dias, mas a frase de milhões, que eu quero que você anote aí, o que acontece no seu intestino não fica só no seu intestino, ele repercute em todo o corpo, né? Diferente de Las Vegas, você lembra? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas o que acontece no seu intestino repercute em todo o organismo. Então, quanto mais saudável todo o funcionamento do seu intestino, mais saudável é a sua imunidade. Lembrar que o triângulo do bom funcionamento do intestino é ingestão de líquido, 25 a 35 gramas de fibra por dia e exercício físico. Olha como uma recomendação vai se interpenetrando e vai fazendo a diferença nas outras. A nossa proposta Herbalife com fibras, né? Então, o nosso Fiber Powder, o nosso Fiber Bond, o Fiber Concentrate sabor manga, sabor uva e o Fiber Concentrate Imune, né? Que eu costumo dizer que ele é 2 em 1. Por quê? Porque ele apoia tanto a saúde intestinal, mas em função da vitamina C, do zinco, do selênio e das fibras pré-bióticas, ele também está
participando, favorecendo e melhorando a minha imunidade. E, só para não esquecer, a nossa receita Fiber Mix, né? Para 1 litro de água, 3 colheres de sopa do Fibra Concentrate, o sabor que você quiser, 2 colheres de sopa do Protein Powder, 1 colher de chá do Herbal Concentrate, né? Então, aqui eu tenho 10 gramas de proteína de soja, proteína do soro do leite, as fibras, a energia, a revitalização do Herbal Concentrate, isso favorece a minha saciedade, hidratação, é uma receita de lanche saudável. Essa é uma opção que deve ser considerada no dia a dia saudável. E, por falar em receita, por falar em bebida, a boa hidratação tem tudo a ver com a imunidade. Faltar líquido no corpo, e a gente no inverno tem preguiça, a gente tem menos sensação de sede, né? Então, pouca água diminui a fluidez da circulação do sangue, isso dificulta que as células, que as imunoglobulinas, que os anticorpos cheguem aonde ele tem que chegar, e o ressecamento das mucosas, nariz, conjuntiva, boca, dificulta, né, pela redução da saliva, lágrima, a ação das imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina A, que protege contra esses vírus. Então, a fonte de água. Na rua a gente tem tantas fontes calóricas, refrigerante, chás e cafés gourmets com muita caloria. A água mineral, os chás, que nem o chá verde, o NRG da Herbalife com baixíssima caloria, e lembrar da água dos alimentos, principalmente das frutas e dos vegetais. Aqui eu tenho também a família de hidratação da Herbalife aqui no Brasil, CR7, o Fibra Concentrate, o queridinho, o Lift Off, já fico com energia boa só de olhar para ele, o Beauty Booster, Herbal Concentrate, Nutrev, NRG. De novo, se tem algum desses produtos da família de hidratação da Herbalife que você ainda não está usando, que a sua família ainda não conhece, fala com a pessoa que está lhe atendendo, fala com o consultor da Herbalife, com o seu coach, que ele vai ter o maior prazer em mostrar essa família de produtos. E em relação aos bons hábitos, né? A gente tem que falar da higiene correta, lavar as mãos. Não preciso nem dizer aqui para vocês que cigarro, excesso de bebidas alcoólicas e outras drogas prejudica muito a imunidade. Vacina sim, vacina sempre. Siga as recomendações das autoridades de saúde e a gente sabe que comer exagerado, ataques de cumilança, alimentos com muita gordura, com muita caloria, com muito açúcar, inflama, diminui a imunidade. Então, eu tenho aqui na tela 2 linhas, né? Se vocês seguirem esse caminho, cafezinho preto com 2 pãezinhos, não come nada a manhã inteira, a fome sobe lá em cima. Na hora do almoço, um pratão de macarronada. No meio da tarde, a fome sobe lá em cima. E de noite, entra dentro da geladeira e come tudo que tem dentro, isso se não come fast food na rua. Essa é uma dieta inflamatória. Isso, além de causar problemas cardiovasculares, excesso de peso, gordura visceral, reduz muito a sua imunidade. Agora, olha a outra linha, como eu tenho feito nos últimos 60 anos e quero fazer até os 120 anos. Antes do shake da manhã, eu faço uma coisinha que eu já vou contar para vocês, mas eu tomo meu café da manhã, Sua Excelência, o shake. No meio da manhã, uma opção de proteína, uma barra de proteína, eu faço uma salada de frutas com protein crunch. Na hora do almoço, eu faço um almoço saudável, com peixe, com salada. No meio da tarde, uma fruta, o Beauty Booster, uma sopa instantânea. E à noite, eu posso tomar outro shake, uma NutriSup, ou posso ter um jantar romântico. Agora, olha só, quando eu faço os lanches intermediários, eu não tenho os picos de fome. E aqui está a família de lanches, de snacks saudáveis da Herbalife, as barras de proteína, a sopa instantânea, o Protein Crunch, né? Eu acredito que você conhece todos esses deliciosos produtos, né? E se não conhecer, alguém
da família de consultores da Herbalife vai ter o maior prazer em apresentar para vocês. Agora, de todos esses, olha, eu quero dar um destaque muito especial para o açaí proteico, né? Esse é um lanche delicioso e ele tem 12 gramas de whey. Eu vejo muita gente aí na rua, vai numa dessas banquinhas, come o açaí, depois vai na academia, acaba tomando, sei lá, um whey de outra qualidade que a gente não conhece. E aqui, né, na família de snacks da Herbalife, você tem tudo isso. 12 gramas de whey e a saúde, a nutrição funcional de 64 frutas de açaí numa porção, num envelope com várias maneiras de preparo. Eu já não consigo imaginar o meu dia a dia sem pelo menos às vezes eu como até mais de açaí proteico da Herbalife por dia. Atividade física não pode faltar, a gente não pode falar em saúde sem falar em boa atividade física, em exercício, né? Exercício físico é bom para o corpo, exercício físico é bom para o gerenciamento do estresse. A gente lembra que uma pessoa que faz exercício, a gente pode chamar de uma pessoa ativa, ela tem que estar bem nutrida às 24 horas. A boa nutrição é a gasolina que faz funcionar o movimento, que faz funcionar o exercício físico. Então, dentro dessa filosofia de estar bem nutrido às 24 horas, a gente didaticamente divide em o que comer antes, durante e depois do treino, né? Então, antes do treino, o que eu faço, o que eu recomendo e que eu espero que vocês experimentem antes de treinar, Lift Off com CR7, sabor, energia, saúde, resultado. E depois do treino, whey com BCAA, se você treina mais pesado, o Tricore Protein Blend, às vezes um shake corretamente preparado, são várias opções que você pode usar depois do treino. Sono de qualidade, né? Então, gerenciamento do estresse, o sono intimamente ligado. A gente sabe que existe um mineral, o magnésio, que está muito ligado não só com o relaxamento da fibra muscular, mas com o relaxamento do sistema nervoso, com o relaxamento para induzir o sono, os aminoácidos como o triptofano na produção da serotonina. Então, alguns alimentos, né, como abacate, amêndoas, nozes, isso é rico em triptofano, é rico em magnésio. E lembrar que magnésio tem no multivitaminas, tem no shake, tem no extra cal. Então, aquela imagem que eu quero passar para vocês, que não é um suplemento, não é um alimento, é essa filosofia de estilo de vida saudável e ativo que vai fazer diferença na alimentação, no sono, no exercício e no final do dia na sua imunidade. Então, estresse, né, que é o contrário do sono reparador, vamos dizer assim, o maior inimigo da sua imunidade. O estresse inflama, o estresse atrapalha o funcionamento das células de defesa. A gente sabe que nesses dias mais escuros, mais nublados, mais curtos, diminui a produção da serotonina, a gente fica mais estressado, fica um pouquinho mais para baixo, piora um pouquinho o humor. Pessoas que fazem dietas muito restritivas, que não conhecem ainda o poder da nutrição, dos produtos da Herbalife, do shake, dos lanches saudáveis, essas pessoas ficam mais para baixo, e tudo isso aumenta o. Então, olha só, uma pessoa que come um café da manhã, fica a manhã inteira sem comer, come no almoço, passa a tarde inteira sem comer, janta e depois ataca a geladeira, ela vive com pressa, com pouca proteína, com pouca fibra, muita fome, e esse dia alimentar típico favorece o estresse. Quando a gente usa a filosofia de nutrição da Herbalife, boa alimentação, começa o dia com sua excelência o shake corretamente preparado, com proteína, com Nutreve, frutas, verduras, vegetais, alimentos saudáveis,
os lanches, né? O açaí, o Beauty Booster. Olha só, eu não tenho pico de fome, eu coloco a quantidade de calorias e de nutrientes que eu preciso, e como não tenho pico de fome, eu não sinto o estresse. A alimentação não é um fator de estresse para o meu organismo, e isso coloca a minha imunidade no próximo nível. Então, olha só, como manter, mesmo nos dias frios, do meu coração para o coração de vocês, esses hábitos saudáveis, né? Motivação, pessoal. Encontre um porquê, né? Saber por que você está fazendo isso, por você mesmo, para chegar aos 120 anos, por amor à sua família, por ser uma pessoa mais produtiva. Tem um cardápio leve e prazeroso, né? Então, tem essas tentações do inverno, alimentos muito calóricos. Pense em comidas que tragam prazer e que sejam leves. Eu sempre penso na sopa, né? Uma coisa quentinha que me deixa acolhido. Lembra das sopas instantâneas da NutriSup? Exercício. Se você quer assim uma motivação especial para treinar no frio, saber que é a época que você mais precisa, saber que os corpos saradinhos no verão, né, eles são construídos no inverno, mas principalmente uma dica, com a temperatura mais baixa, eu preciso gastar mais energia para manter o meu corpo aquecido. Então, treinar nos dias mais frios gera mais resultado. Então, isso assim, é uma motivação, um fator a mais para você sair da cama e treinar. Pessoal, não é sempre que a gente tem sol no inverno, então quando ele aparece é que nem uma oportunidade, a gente tem que ir atrás, né? Então, aproveite os dias de sol para ficar em contato com a natureza, toma aquela dose de energia, aquela dose de luz e aquela dose de vitamina D. E nos dias que não dá para tomar sol, que a gente não consegue ter esse contato com o verde, com a vida ao ar livre, lembrar que o Extra Cal e o Multivitaminas sim apresentam a vitamina D na sua formulação. E eu falei que eu fazia uma coisinha antes do meu shake, né? A gente já teve uma hora saudável sobre isso, mas eu quero dar um enfoque. Nós estamos entrando nos últimos 5 minutos da nossa hora saudável e a hora do shot matinal, o shot da imunidade. Será que ele funciona? Então, olha, vocês estão vendo aqui na tela, eu tenho aqui também os produtos, né? A glutamina, você pode optar entre Herbal Concentrate, o NRG, pode espremer um limão, tem gente que coloca própolis, mas não pode faltar a glutamina, o Herbal Concentrate ou o NRG e o Fiber Concentrate. Então, as fibras, né? A gente tem uma hora saudável sobre o papel do intestino na imunidade. As fibras pré-bióticas do Fiber Concentrate Imune favorecem ao crescimento das bactérias boas, dificulta as bactérias ruins, a gente chama do equilíbrio da microbiota intestinal. A vitamina C, né? O selênio e o zinco, que tem na formulação do Herbal Concentrate Imune, coloca a sua imunidade de uma forma mais efetiva, e a glutamina, né? A glutamina é um aminoácido abundante. Quando a gente toma ela em jejum, ela melhora o funcionamento do enterócito, a célula que reveste o nosso intestino, que deve formar aquelas tight junctions que a gente chama, né, que são as ligações das células do intestino, que elas não deixam passar toxinas, que não deixam passar micro-organismos para dentro da nossa circulação. Então, a glutamina, além de melhorar a imunidade depois de um treino intenso, ela melhora o funcionamento do intestino. E o chá, né? O chá verde, usado há mais de 4.000 anos em todas as partes do mundo, pelas ações na saúde, pela energia, ação antioxidante. A gente dormiu lá 6, 7, 8 horas, não tomou água, a hidratação, né? Então, o shot da imunidade, quando eu tomo ele em jejum, eu estou me hidratando, melhora a absorção dos nutrientes, e tem assim uma coisa que não está escrita aqui na tela, mas que eu acredito muito. Quando a gente faz isso a primeira coisa da manhã, naquela hora que o nosso
subconsciente está bem ativo, que a gente não está nem bem acordado, nem dormindo ainda, você está passando uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Olha, hoje eu vou cuidar da minha saúde, hoje eu vou cuidar do meu estilo de vida. Então, se você já começa o dia com um shot da imunidade, né? Super rápido de fazer, até me deu vontade de preparar aqui. Casualmente, eu tenho a minha canequinha aqui com água, né? Eu vou colocar um scoop da glutamina. Eu vou colocar uma colher de Fiber Imune. E hoje eu optei pelo Herbal Concentrate, né? Mas às vezes pode ser o NRG também. Você pode tomar ele gelado, temperatura ambiente, como eu chamo, água torneral, ou você pode tomar quentinho, conforme você sentir, né? Esse aqui está na temperatura ambiente. Sinta ao vivo o sabor e a energia. Uau! Então, quando eu faço isso em jejum de manhã, eu já estou mandando essa mensagem, né? Que eu vou passar o dia todo me alimentando bem, eu vou passar o dia todo pensando em fazer exercício, gerenciando o estresse. Então, os ingredientes, o Herbal Concentrate, o Fiber Imune, limão e mel, a glutamina, né? Preparo tudo, você pode colocar limão, própolis, mas a questão é adotar o hábito e tomar isso todos os dias, né? Então, eu já mencionei as vantagens da glutamina, do Fiber Concentrate Imune, do Herbal ou do NRG. Tudo isso integrado. Então, eu comecei falando que não existe um suplemento ou um alimento que faça sozinho. Agora, quando você usa a glutamina para melhorar o funcionamento das células do intestino, o Fibra Concentrate com a vitamina C, selênio, o zinco e as fibras pré-bióticas. E quando você usa os antioxidantes ou do guaraná ou do chá verde com o poder da hidratação, da energia da cafeína, junto com a boa alimentação, junto com o exercício, pessoal, isso faz resultado, né? A gente vê, esses dias eu comentei nas minhas redes sociais que metade do Brasil está gripada, a outra metade está com sinusite, com rinite, e muita gente levantava o dedo e dizia, doutor, eu não sou todo mundo, eu não, eu não. Então, a gente realmente vê que quanto mais saudável o estilo de vida da pessoa, melhor as defesas, né? E para terminar, pessoal, do meu coração para o coração de vocês, o segredo de ouro, né? Então, porque sempre tem um propósito, começar pelo porquê, por que eu quero ser imune, por que eu quero ser saudável. No meu caso, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero ser um mentor do estilo de vida saudável e ativo, então isso faz com que eu acorde cedo e vá dormir tarde e procure cuidar do meu estilo de vida. Fé, né? Saber que as coisas sempre acontecem para o nosso bem, saber que tem um poder superior maravilhoso nesse universo que nos cuida, que nos rege, que nos protege, que está com a nossa família. E quanto mais em harmonia com esse poder, mais saudável a gente fica. Aliás, não é possível nada sem estar em harmonia com esse poder, que eu chamo de Deus, as pessoas podem chamar essa energia do jeito que quiserem. Agora, importante é fazer o bem, ser uma pessoa positiva, é ser uma pessoa que faça a diferença na vida dos outros e a gratidão. A gente começou essa hora saudável com a gratidão e é assim que eu quero terminar. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de compartilhar esse conhecimento com vocês. Obrigado pela parceria, obrigado pela vida de vocês, obrigado pela energia, pelos comentários que vocês fazem. Obrigado por a gente se ver tanto por aqui como nos eventos presenciais. Aliás, teremos logo um grande evento presencial. Fique
curioso e queira saber mais sobre isso. E a mensagem de $1 milhão. As pessoas felizes possuem uma imunidade muito mais poderosa. Então, de uma pessoa feliz para outra pessoa feliz, gratidão, saúde. E olha só, a hora saudável, a minha parte termina aqui, mas ela não termina aqui ainda. Esperem a próxima informação, a próxima tela, ok? Beijo grande, sistema imune lá em cima, gratidão lá em cima, saúde e nutrição lá em cima e nos vemos lá em cima na próxima hora saudável. Beijo para todos.